com a tua vontade, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Professor, com o senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e a todos os irmãos que estão em seus lares através da internet. Que Deus abençoe a cada um, que cada um possa estar prontos a ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falarmos a respeito do fundamento da oração. E a oração é uma das armas que nós, os cristãos, temos. Orar, nós bem sabemos que é falar com Deus. Quando você ora, você às vezes até pensa que Deus não está te ouvindo. Não é engano, Deus sempre ouve, principalmente quando você se humilha aos pés dele, ele está pronto a te ouvir. Então, nós estaremos estudando hoje, o comentarista falou que é fundamental cultivarmos a vida de oração. Os irmãos sabem o que é o fundamento. Fundamento, podemos dizer que é uma base. Você não pode criar outra coisa a não ser a oração para termos uma vida de vitória, uma vida cheia de conquista. Nós estaremos vendo através na leitura que estaremos fazendo hoje, nós estaremos vendo o caso que aconteceu com Pedro. E na nossa vida cotidiana, nós mesmos, que somos crentes na pessoa bendita de Jesus, temos experiência de casos que acontecem conosco quando nós oramos. Às vezes a coisa está tão difícil, mas quando você ora, Deus lhe dá a vitória. E então é fundamental, irmãos, cultivarmos. O que é cultivar? Cultivar é cuidar bem, ver o que está acontecendo com aquilo que você tem de precioso. E o que você tem como crente, na pessoa bendita de Jesus, de precioso é a oração. O crente tem que orar para vencer, porque se ele não orar, é difícil ter a vitória. Aqui no nosso texto básico, ou texto áureo, diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, tem horas que aparentemente nós não estamos mais conseguindo resposta daquilo que estamos pedindo, mas continue pedindo, porque Deus vai te dar a vitória. Irmãos, nós estaremos já entrando assim na nossa lição de hoje, e a importância da oração. A oração nós não podemos de maneira nenhuma pensar que a oração é uma coisa simples. Não, irmãos. A oração é uma das armas mais poderosas que o crente tem para batalhar a sua vida, na sua vida cotidiana. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma de orar. Tudo que você vai fazer, você precisa pedir a Deus a ajuda para que você possa ter vitória. Quando você levanta pela manhã, uma das principais coisas que você tem que fazer é orar. E tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa orar, porque se você não orar, é difícil vencer. Aqui, como nós temos lido, que a importância da oração, a oração é uma das armas espirituais importantes, poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Para vencer as batalhas da vida, é necessário que ela seja uma prática constante e diária na vida do cristão. Então, para vencer qualquer batalha da vida, é necessário orar. Às vezes, irmãos, você está com uma dificuldade e não sabe o caminho que deve seguir, mas o que você tem que fazer é orar. E orando, você vai
apenas esperar o que Deus tem para você através daquilo que você pediu a Ele. E às vezes você diz, Deus está demorando. Não, não está demorando não. Ele vai lhe dar na hora certa. Uma coisa somente é necessário, que você ore. No nosso cotidiano, por conta de uma vida muito corrida, infelizmente temos a tendência de nos aproximar-se de Deus da mesma forma. Aí, às vezes chegamos aos pés de Deus correndo. Olha, Senhor, eu quero, eu preciso. E às vezes nós queremos para ontem, enquanto Deus, Ele tem o tempo certo para nos dar. Se nós orarmos, Ele vai nos dar a vitória que nós precisamos. Conforme o comentador fala aqui, que nós chegamos correndo, encontramos e temos tempo para tudo na vida. Não é pecado trabalhar, estudar, fazer atividade esportiva, namorar, casar, ter filho, entre outros. Entanto, cometemos um grave erro quando, em meio a tudo isso, não encontramos um tempo de qualidade para uma vida de oração. Buscamos tudo isso e às vezes nós não oramos para realizar tudo isso. Então, é necessário que você, qualquer atitude que você vá tomar na sua vida, é necessário que você ore. Não esqueça de orar, porque você orando, você vai ter vitória naquilo que você está pensando em realizar. E mesmo, às vezes você pensa que é você o capaz, é você que faz, é você que realiza. Não, irmãos, é Deus que lhe ajuda você realizar aquilo que você pretende realizar. Deus sempre está atento às nossas orações. Não tem, irmãos, Deus está sempre atento à oração, principalmente daqueles servos fiéis, daqueles servos que procuram andar de acordo com a sua palavra, daqueles servos que sempre estão prontos a adorar a Ele. E quando nós vemos que o homem precisa de algo e vai aos pés desse Deus que tudo pode, irmãos, Ele está sempre pronto a fazer. Sempre eu costumo dizer que quando você pede algo a Deus, mesmo que não exista, Ele faz e dá para você aquilo que você está precisando. É necessário somente que você tenha fé, acredite nele, creia nele, e Ele está pronto a lhe dar. Então, a narrativa de Lucas, no capítulo 12 do livro de Atos, nos mostra que o plano do rei Herodes foi inutilizado pela intervenção direta de Deus. Uma prova de que Ele sempre está atento às orações do seu povo. Embora Pedro estivesse sob a vigilância de 4 grupos de 4 soldados, Deus agiu em resposta às orações da igreja, libertando os seus servos das cadeias. Os irmãos que conhecem a história, sabem como era que estava Pedro ali amarrado, e de maneira nenhuma ele podia sair dali sem a ajuda de alguém, uma ajuda extraordinária, uma ajuda que ninguém pode entender o que aconteceu. Às vezes eu costumo até pensar que Pedro, pela primeira vez a gente vê na história um portão automático, né, irmãos, que quando ele foi saindo as portas foram se abrindo. Quem faz isso é Deus. Então eu posso ter essa base em dizer que mesmo que não exista, se você pedir, Deus faz e dá para você. E então, irmãos, Pedro foi um homem muito privilegiado. Por quê? Porque a igreja orava por ele. Então, irmãos, não desanime. Quando você estiver com um problema, coloque nas mãos de Deus. E estando nas mãos de Deus, está em boas mãos. Porque mesmo que ele demore lhe responder, pode esperar que a resposta é certa pelo poder que ele tem. E aí ele faz, mesmo que não exista. Uma prática de vida. A oração era uma prática diária da igreja primitiva. A igreja primitiva, eles oravam diariamente. Os discípulos conheciam a importância e o poder da oração. Eles não só aprenderam a orar com Jesus,
como também viram o mestre em constante oração. Jesus orava. Talvez até a gente pensa que Jesus não tivesse nessa necessidade de orar tanto, mas ele orava, sempre pedindo ao Pai aquilo que ele precisava, e aquilo que ele precisava manter uma constante comunhão com o seu Pai. Então, irmãos, assim como Jesus precisava manter uma comunhão com o seu Pai, nós também precisamos manter uma comunhão com o nosso Deus. E para termos uma comunhão com o nosso Deus, é somente orando. Sem oração, nós não temos comunhão com o nosso Deus. É necessário que nós oremos. A lição em Atos 12:5 nos ensina as lições. Devemos nos preocupar com o nosso próximo e devemos orar com fervor. Como resposta às orações da igreja, Deus enviou um anjo até a prisão onde Pedro estava. E os irmãos conhecem bem a história de Pedro. Pedro estava ali e o anjo chegou para Pedro. E Pedro até no momento não entendia. Mas, irmãos, era a resposta da oração da igreja, pedindo ao Senhor. E aqui no tópico da lição diz que eu ensinei que a oração é uma das armas espirituais importantes, poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Às vezes o inimigo usa muitas armas, mas se você orar, Deus é poderoso para destruir qualquer tipo de arma. E não só destruir, como também fazer com que nada funcione, porque o nosso Deus é poderoso. O que acontece quando a igreja ora? Sem sombra de dúvida, algo poderoso e maravilhoso acontece quando a igreja ora. O capítulo 12 de Atos nos ensina lições preciosas acerca da relevância da oração coletiva. E os irmãos sabem bem a história, que quando prenderam a Pedro, mataram Tiago, prenderam a Pedro, uma das coisas que a igreja procurou fazer foi orar. Se reuniram em um grupo e ali foram orar, pedir a Deus. E até que Deus respondeu a oração de todos que ali oravam. Novos desafios. O rei Herodes começou a perseguir os cristãos com prisão e maus tratos. Vendo que a atitude ganhava apoio dos judeus, ele intensificou sua maldade e matou Tiago ao fio da espada. Seu próximo alvo era Pedro. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orou incessantemente e deu a Deus por ele. A prisão de Pedro foi uma oportunidade de a igreja unir-se em oração. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus nos momentos difíceis de vivenciarmos, mas precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes, irmãos, nós vemos alguma coisa acontecer e nós achamos que não é para o nosso bem. Nós achamos que estamos passando uma luta. Mas, irmãos, devemos sempre entender que a palavra de Deus é a verdade. Se ela fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu decreto, irmãos, nós devemos, irmãos, então, irmãos, entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus tem um propósito. E às vezes nós não queremos aceitar esse propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas, irmãos, é necessário que nós estejamos sempre nas mãos de Deus, sabendo que Ele está sempre olhando para nós e sempre procurando nos atender naquilo que pedimos a Ele. E então, irmãos, não podemos fugir da oração, porque em tudo, irmãos, nós precisamos orar, 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 orar e orar sem cessar. Paz e descanso. Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? Era o que acontecia com Pedro ali na prisão. O que deu a Pedro tanta confiança e paz? Em primeiro lugar, havia muitos cristãos orando, intercedendo por sua vida. Então isso deixava Pedro tranquilo. Ele disse: Deus vai fazer alguma coisa por mim. Ele sabia que
o pensamento de Herodes era matá-lo, mas ele também confiava que a igreja estava orando. Em segundo lugar, o motivo dessa paz que Pedro sentia era a certeza de que Herodes não poderia matá-lo. Jesus lhe havia dito que viveria até que uma idade avançada. Ele simplesmente se apropriou dessa promessa e descansou no Senhor. Ele não sabia quando ou de que maneira o livramento viria, mas descansava porque estava sobre uma promessa. Então, irmãos, quando nós temos promessa de Deus, nós precisamos, irmãos, confiar naquilo que Deus nos prometeu. E mesmo tendo promessa e confiarmos na promessa que Deus nos fez, nós temos que sempre chegar a Ele e dizer: Senhor, quando vai ser? Quando vai acontecer? Senhor, então tudo isso, irmãos, é oração. Quando você pede a Deus alguma promessa que Ele fez para você, você está falando com Ele, pedindo a Ele a resposta daquilo que Ele lhe deu. O agir de Deus é libertador, conforme escreveu aqui o comentarista. Pedro recebeu a visita de um anjo e coisas sobrenaturais começaram a acontecer diante de seus olhos. E ele viveu uma nova experiência e pensou que se tratava de uma visão. O anjo trouxe luz e liberdade à cela da prisão. Pedro estava algemado, preso entre dois soldados, mas o anjo lhe despertou, ordenou que se levantasse e logo as cadeias caíram de suas mãos automaticamente. Livre das algemas, ele vestiu-se e se calçou para depois seguir os passos do anjo. Que bênção, né, irmãos? A pessoa receber a visita de alguém e aquele alguém só dando ordem, e além de dar ordem, ele pôde ver que tudo estava sendo desfeito automaticamente. E agora, depois de ele ver tudo aquilo, ele pensava que era uma visão, ele não achava, ele não pôde assim crer na hora o que estava acontecendo, mas depois, livre das algemas, ele vestiu-se, calçou-se para depois seguir os passos do anjo. Pedro passou por várias etapas até a libertação se dar por completo, mas tudo começou com um toque especial em sua vida. Pedro teve que se levantar antes de caminhar para desfrutar do livramento. Foi necessário Pedro seguir as orientações do mensageiro do Senhor. Se Pedro não tivesse obedecido o anjo, de maneira nenhuma, irmãos, ele teria recebido a bênção. Tudo que você vai fazer ou quer que aconteça, é necessário que você se coloque nas mãos de Deus, esperando nele, confiando nele. E você jamais pode deixar de pedir a Ele aquilo que você está precisando. Nós podemos ver no decorrer da Bíblia que tinha irmãos nossos que pediam a fé: aumenta a minha fé, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. E, irmãos, e o crente, a vida do crente não é diferente. A nossa vida, irmãos, sempre é uma vida assim. Que só Deus, irmãos, pode fazer para nós. Nós, às vezes, nós não confiamos, não é que não confiamos, às vezes, irmãos, nós esperamos algo e achamos que está demorando. Não, irmãos, não pense que está demorando. Deus vai fazer para você. Embora Pedro estivesse sob a vigilância de 4 grupos de soldados, Deus agiu em resposta às orações da igreja, libertando o seu servo das cadeias. Então, irmãos, não adianta você pensar que está só. Você pensa que você é o cara, você é a princesa. Não, irmãos, é Deus que está fazendo na tua vida. Não pense que você é capaz de nada. E Jesus, uma certa feita, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus também disse: vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Irmãos, isso nós precisamos confiar e também falar para Deus, irmãos,
que nós precisamos dele, precisamos da ajuda dele, precisamos que ele esteja ao nosso lado para vencermos as batalhas que às vezes estão de perto nos rodeia. E, irmãos, não adianta nós batalharmos por conta própria, sem a ajuda de Deus. Nós precisamos que Deus nos ajude para podermos vencer todas as batalhas que nos cercam. O comentário bíblico, o Wesby, não devemos nunca subestimar o poder de uma igreja que ora. Eu já vi pessoas, às vezes, até a oração daquela igreja não está chegando no telhado. Já ouvi pessoas se expressar assim. Não, irmãos, não pense isso não. A oração da igreja, irmãos, Deus ama a sua igreja. A igreja é a noiva do Senhor. Qualquer oração que a igreja faça, Deus está ouvindo. Então, não subestime a oração da igreja. Os crentes oraram de forma incessante. Fizeram vigília para que Deus fosse ali visitar Pedro. E quando a igreja ora, Deus ouve. Deus honrou a oração deles e trouxe glória para si mesmo. Apesar da descrença deles, quando Pedro apareceu, Rode, a serva, respondeu pela fé quando ouviu baterem a porta, pois, pelo que ela sabia, podia ser esquadrão de soldado e de Herodes que viria prendê-los. Mas quando Rode foi lá e disse que era Pedro, voltou para eles disseram, não, pode ser até falaram, pode ser a alma de Pedro, é um fantasma. Não, irmãos, quando a igreja ora, a igreja precisa crer que Deus é poderoso para dar vitória ao seu povo. Aqui o comentarista fala sobre o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Ele diz que ensinou que o capítulo 12 de Atos nos ensina lições preciosas acerca da relevância da oração coletiva. Então, quando nós oramos, nós temos que orar, irmãos, em comum acordo. E às vezes, em algumas circunstâncias, quando eu peço para a igreja orar, eu digo, irmãos, nós temos que estar, não pense outra coisa, pense somente naquilo que nós estamos pedindo para Deus. E se nós confiarmos naquilo que estamos pedindo para Deus, Deus vai nos dar vitória. Os resultados de uma vida de oração. A oração é imprescindível para a nossa vida espiritual. Sem a oração, nós não temos vida espiritual. Nós temos uma vida comum, como qualquer outro homem, mas se nós orarmos, porque através da oração é que nós mantemos uma vida de comunhão com Deus, e quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos tudo. E aí podemos até falar como falou o apóstolo São Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós estamos orando, nós podemos nos expressar assim. Agora, quando nós nos oramos, nós nos tornamos uma pessoa comum, como qualquer um outro. Mas quando orarmos, estamos prontos a enfrentar qualquer dificuldade ou qualquer batalha espiritual. O chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé. Então Deus, orai sem cessar. É o chamado de Deus, é a ordem de Deus, que nós temos que orar sem cessar. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, deixar de orar. Precisamos orar em todo tempo, em todo instante. E às vezes nós saímos pela rua sem saber para onde, o que fazer, com algumas dificuldades. Mas, irmão, se você sair e começar a orar, começar a pedir orientação a Deus, Deus vai te orientar e você vai encontrar a vitória naquilo que está fazendo. Maior comunhão com Deus. O apóstolo Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão. A única arma que a igreja possuía era a oração.
Os irmãos naquela época, eles não podiam fazer nada, eles não tinham arma física, eles não tinham arma para combater aquilo que o rei Herodes fazia. Também, aparentemente, eles não tinham ninguém que os defendesse. Mas, irmãos, aquele que pode tudo estava ao lado da igreja. E eu acredito que Deus orientou para que a sua igreja viesse a orar. E a igreja orando, o apóstolo Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão, mas a igreja orando, Deus deu vitória para Pedro. A única arma que a igreja possuía era a oração. Sem a oração, Pedro jamais sairia daquela prisão. Não há dúvida de que a oração proporciona maior comunhão com Deus através da oração. Somos fortalecidos em Deus e renovados. A oração ajuda a nos aproximar de Deus. A palavra de Deus nos garante que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Às vezes a gente diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Às vezes tem pessoas que se apresentam a Deus, mas não com coração contrito, com coração raivoso. E não, irmãos, Deus não quer coração raivoso, Ele quer um coração contrito, um coração que saiba que o nosso Deus é poderoso e reconheça a nossa fragilidade, que não somos nada. Precisamos de alguém que nos ajuda para vencermos todas as dificuldades da nossa vida. Devemos saber que não somos nada, mas Deus é tudo em nós, principalmente se nós confiarmos nele. Então o nosso Deus, irmãos, Ele pode fazer tudo por nós se nós orarmos e confiarmos nele. E nós vemos aqui que Pedro, ele estava ali preso, a igreja estava orando, e ele sabia que a igreja orando, ele ia ter vitória. Comentando sobre Tiago, Hernandes Dias Lopes afirma não podermos separar a palavra de Deus da oração. Em sua palavra, Deus nos dá as promessas pelas quais devemos orar. Elias orou com persistência. Muitas vezes nós fracassamos na oração, porque desistimos muito cedo no limiar da bênção. Elias orou com intensidade. A palavra instância significa que Elias orou de coração, ele pôs o seu coração na oração. Devemos orar pela nação hoje para que Deus traga convicção do pecado sobre o povo em reavivamento para a igreja. Irmãos, eu não queria nem falar para os irmãos, mas sou obrigado a falar. Quando nós chegamos ali, numa congregação ali no Novo Heliópolis, os irmãos tinham muito sede, muito desejo de comprar aquela propriedade. E eu coloquei no meu coração e convidei os irmãos para que, aos domingos pela manhã, nós viéssemos orar para que o Senhor nos desse aquela propriedade. Só que nós começamos a orar. E não só orar, como também agir, né, irmão? E procurando os donos, porque aquele propriedade pertencia aos crentes. E Deus fez tudo. E uma das coisas principais que Deus fez foi mudar de coordenador do setor daquela igreja que era. E quando chegou uma pessoa nova, a pessoa nova veio com outros pensamentos. E quando eu cheguei lá pela primeira vez para conversar com ele, disse: nós vamos vender. E vocês serão as primeiras pessoas que poderão comprar. Olha o que Deus faz, né, irmãos? E graças a Deus, irmãos, Deus nos deu aquela propriedade. Mas oramos, só que aquela oração aos domingos pela manhã, era dois propósitos: comprar o terreno, comprar a propriedade e também fazer com que, podemos dizer que era
eles faziam como um depósito de reciclagem na frente da igreja, irmãos. E os irmãos se sentiam muito... Era difícil aquilo ali. Mas eu dou glória ao meu Deus. E também dou graças a Ele. Porque quando nós saímos de lá, tínhamos comprado a propriedade. E quando nós saímos, daí um mês que nós tínhamos saído de lá, o dono daquela reciclagem teve que ser internado. Eu sei que ele já era velhinho um pouco, e teve que eliminar aquela reciclagem ali de perto, próximo da igreja. Graças a Deus por isso. Mas foi necessário orar. Foi poucos dias, não. Quase 2 anos orando, pedindo a Deus para que Deus fizesse aquela obra. E Deus fez, porque Ele é poderoso. Então, irmãos, a oração é poderosa. Quando você ora, Deus pode fazer. E para os irmãos terem uma ideia, Deus é assim. Se você ora, pede a Ele, Ele está sempre pronto a te dar aquilo que você pede. Às vezes você pode até pensar que é tarde. Não, não é tarde não. Deus vai te dar. Direção do Espírito Santo. Um dos resultados de uma constante vida de oração é a direção segura do Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia as nossas vidas. É Ele quem ilumina pela palavra de Deus os nossos passos. Desde os primórdios, é o Espírito Santo quem orienta a igreja de Cristo. Como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos ter em mente que oramos, estaremos mais sensíveis à direção do Espírito Santo, pois isso nos traz segurança, esperança e consolo em todos os nossos momentos. Irmãos, oração é tudo. Na certa feita, nós estávamos ali na Vila Moraes faz muitos anos, e quando pela manhã, o domingo pela manhã, vimos que alguém tinha chegado e quebrado os vidros de um dos vitrôs da igreja, tentado derrubar o muro que nós estávamos em construção. E eu lembro que o pastor orou. Ele disse: vamos orar que Deus vai mostrar quem fez isso para nós. Isso, de manhã a gente começava a orar às 6 da manhã. E quando foi mais ou menos às 10 horas, chegou o moço. E olha, foi eu que fiz isso com vocês. Mas eu confesso para vocês que nunca mais vou fazer nada disso contra vocês. Que bênção, né, irmão? Mas por quê? Nós oramos pedindo a Deus para que Deus nos desse vitória numa coisa tão difícil. Mas Deus é bom e Ele faz tudo pela sua igreja. Então, irmão, nós temos que estar na direção do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa, assim, irmãos, realizar aquilo que nós precisamos que Deus faça por nós. Então, na direção do Espírito Santo, os nossos passos, desde os primórdios, é o Espírito Santo que nos orienta. Quem orienta a igreja de Cristo, como os verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos ter em mente que, ao orarmos, estaremos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Por isso, nos traz segurança, esperança e consolo em todos os nossos momentos. Então, irmãos, vamos orar, pedir a Deus para que Deus nos ajude. Se eu for contar para os irmãos quantas coisas têm acontecido quando nós oramos, às vezes assim, já chegou pessoas perante a gente como morta, e a gente sem saber o que fazer. Mas eu levantei a igreja, vamos orar e Deus vai mostrar o que está acontecendo. Se for demônio, vai se manifestar e nós vamos expulsar. Se for enfermidade, Jesus vai curar agora. Olha, Jesus, que fé. Por quê? Aí levantei a igreja. Quando nós começamos a orar, o demônio se manifestou e nós expulsamos em nome de Jesus. Aquela moça foi liberta. Mas é necessário orar. Sem oração, irmãos, nós estamos assim um pouco desprovidos. Mas quando oramos, Deus nos dá vitória. Novas experiências com Deus. Poucos homens passaram pela experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Ele andou sobre as águas, curou paralítico, ressuscitou Dorcas, teve a visão da revelação da salvação dos gentios.
E mesmo assim, quando o anjo lhe apareceu na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era real ou um sonho. Os irmãos sabem que Pedro, acho que até a sombra dele, onde passava, os enfermos eram curados. Isso acredito que depois. Então ele era um homem muito usado por Deus, um homem que Deus usava muito. Mas naquela hora ali, quando ele viu o anjo, ele esqueceu de tudo, achava que nada estava acontecendo. Mas, irmãos, é Deus na vida de cada um de nós. Mesmo com tanta experiência, Pedro jamais pensava que era Deus, que era coisa extraordinária. Mas aqui, como diz, mesmo com tanta experiência, esse texto nos ensina que a cada dia, novas experiências decorrentes de uma vida de oração podem nos surpreender. Se nós orarmos, irmãos, a cada dia, a nossa vida de oração pode nos surpreender. Então, irmãos, é necessário que nós oremos e orar sem cessar. Aqui o comentarista falou sobre Hernandes Dias Lopes. Os crentes, embora sujeitos a essa fraqueza, podem ter vitória na oração. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer, mas era justo, e a oração do justo pode muito em sua eficácia. O poder da oração é o maior poder do mundo. A história mostra que o progresso da humildade, poder do braço, poder do cavalo, poder do diamante, poder da bomba atômica, mas o maior poder é o poder da oração. Então, irmãos, vamos orar, e nós orando, nós teremos vitória. Aqui o comentarista fala que a oração é imprescindível para a nossa vida espiritual. O chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé. Então Deus quer que nós oremos. Aqui na conclusão, já estaremos encerrando, os discípulos nunca pediram para que Jesus os ensinasse a expulsar demônio e fazer milagre, ou andar sobre as águas, mas pediram a Jesus que nos ensinasse a orar. Eles certamente entenderam que a importância de uma vida de oração não tem igual. Todos aqueles que têm uma vida de oração, esses terão vitória em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos orar enquanto é tempo, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e assim nós fazendo, seremos um povo vitorioso. E já estou passando o microfone aqui para quem de direito, e quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Então, irmãos, orando, nós venceremos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Irmão Valdemir. Deus seja louvado.